pastor Eurípides Venâncio. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Compartilhe com seus amigos e divulgue nossos vídeos. Mensagens de fé, reflexão, esperança e motivação. Inscreva-se agora em nosso canal e acompanhe nossos vídeos diariamente. Era extremamente opressora, os assírios eram terríveis, era uma nação que passavam por cima de todos os seus opositores. Eles escalpelavam a pessoa, tiravam o couro da pessoa viva, colocavam em estaca, e isso aconteceu também com moradores de Israel. Então havia aqui uma animosidade muito grande entre essas nações. E nós vamos perceber que o livro ele vai se dividir em 4 grandes momentos, em cada capítulo um momento. O primeiro capítulo vai abordar um momento específico, aonde Deus dá uma missão ao profeta Jonas, para que ele fosse à cidade de Nínive e ali proferisse a eles que eles, se não se arrependessem, eles seriam destruídos, aniquilados, vaporizados da face da terra. E nós percebemos, e o capítulo de número 1 é uma terrível luta, porque o profeta tenta fugir para Tarsis, um local totalmente oposto aqui, aonde na verdade estava a cidade de Nínive. Nós vamos perceber algo aqui importante, que quando ele vai fugir ali, a gente percebe que, primeiro, é muito difícil fugir dos desígnios de Deus. Terrível coisa é cairmos na mão do Senhor nosso Deus. Se você entende a sua missão, se você tem um chamado, e é por isso que eu gosto muito de uma frase, e eu até parafraseio ela dizendo que muitas pessoas erroneamente imaginam que o ID de Deus é um chamado, quando na verdade ele é uma ordem. O ID de Deus não é, na verdade, aqui um chamado, ele é um imperativo, ele está dizendo ide, então eu preciso ir. Se Deus lhe entregou uma missão, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você não pode fugir a este chamado, do contrário, pagaremos com certeza as terríveis consequências por causa disso. Foi o que aconteceu. Ele vai fugir para uma outra cidade. No capítulo 2 nós já vamos perceber que quando ele fugindo agora para a cidade, está ali no meio do oceano, naquele lugar tão terrível ali, e ele dentro de um navio vai acontecer algo que nós entendemos que ali é o grande milagre, que é o peixe engolindo ali a Jonas. E a gente vai perceber que ao transcorrer do livro, todo o livro, ele é uma sequência de milagres. Alguém pensa que esse, inclusive, é o maior milagre, e não é. Eu até quero dizer qual é o maior milagre que acontece aqui no livro, mas acontece pelo menos, aqui se a gente for enumerar rapidamente, pelo menos 11 grandes milagres. Dentre eles, nós poderíamos citar essa grande tempestade que veio do nada, foi um milagre. Como foi um milagre também esta mesma tempestade se acalmar após este homem ser jogado ali no mar. E a gente vai perceber um outro grande milagre, é um peixe estar ali e engolir aquele homem vivo. Um outro grande milagre é Jonas permanecer vivo por 3 dias e 3 noites dentro do ventre desse peixe. Quer ver um outro milagre extremamente grande? É, além de vivo, ele permanecer com consciência no estômago de um peixe. Era para ser completamente destruído ali, e ele permanece com vida e com consciência. Outro grande milagre é esse peixe ir vomitar exatamente no local onde ele precisaria estar indo levar a mensagem de Deus. E assim poderíamos citar vários outros milagres. Aquela aboboreira, por exemplo, que miraculosamente nasce do dia para a noite, como do dia para a noite, lá no capítulo 4 também, a aboboreira é morta e ali o profeta se revolta por causa daquilo dali. Então o livro ele é uma sequência de milagres. Contudo, e talvez para efeito de prova, é importante você se lembrar disso, que esse não foi o maior milagre que acontece aqui no livro do profeta Jonas. Sabeis qual é o maior milagre? O maior milagre
foi que aproximadamente 500 mil moradores. E isso vai acontecer no capítulo de número 3. No capítulo de número 3, eles se arrependem, se vestem de pano de saco, se cobrem de cinza, eles jejuam, eles pranteiam e eles choram. E o interessante aqui acontece o maior milagre, foi a conversão de 100% desses moradores da cidade de Nínive. E nós vamos perceber que no capítulo de número 4 agora é a indignação do profeta Jonas. Porque exatamente por causa disso, porque ele não queria, era um povo idólatra. E aqui a gente vai perceber o preconceito racial muito grande. E aqui eu percebo a primeira impressão, ou a impressão mais forte do plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. Se não vejamos, a nação era ímpia. É bem verdade que Israel é a menina dos olhos de Deus, mas Deus, inclusive, enviou seu Filho unigênito, não só para que a nação de Israel cresça e fosse salvo, mas para que todo aquele que nele crê fosse salvo. O exemplo aqui de Deus salvar a nação dos ninivitas ali naquele momento mostra-nos o desejo que Deus tinha de salvar todas as nações, de salvar Israel, mas salvar também um ímpio que se arrependesse e prostrasse-se diante do Senhor nosso Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu termino aqui essa passagem porque o horário está bastante avançado para finalizar agora no livro, no capítulo de número 4, a indignação do profeta Jonas. Percebam que o profeta Jonas está indignado e é a primeira vez na história, pelo menos que se tem notícia, em que o mensageiro, um profeta de Deus, em que o pregador consegue alcançar 100% das pessoas que assistem o seu culto, que ouvem a sua pregação, e principalmente uma multidão de 500 mil pessoas. Não se tem notícia de nenhum único evento lá no Velho Testamento de um pregador conseguir converter toda uma cidade. E maravilhosamente, miraculosamente, isto acontece aqui com os ninivitas. Era motivo deles se alegrar, porque diz a Bíblia que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Assim também percebemos, enxergamos e visualizamos Tiago falando que se alguém converter um pecador do erro, vai livrar a sua morte do inferno e cobrirá para si uma multidão de pecado. Que coisa maravilhosa! Quando nós ganhamos alma, a festa no céu. Nós convertemos um pecador, e porque a festa no céu, e porque convertemos um pecador, por causa disso, por causa do amor, porque Deus é amor, nós vamos ter uma multidão de pecados encobertos, perdoados, que Deus não vai levar em conta. Então, quantos pecados nos são perdoados quando ganhamos almas para Jesus? Porque quem ganha alma sábio é. Assim diz a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo de número 11, verso 30 e 31, a importância, não existe nada mais importante. O valor de uma alma é algo incalculável, não dá para mensurar este valor, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, só para você dimensionar o tamanho do amor de Deus. Que coisa gloriosa! Mas o profeta se revolta. Ele se revolta ao ponto de pedir a morte. Que coisa terrível! Então essa é a análise que nós fazemos aqui no livro. Sem perca de tempo aqui, eu queria que você já abrisse agora também aí na página 87, eu preciso que você abra aí, na página 87, vamos agora falar, finalizando aqui, sobre a vida, obra de Miqueias. Miqueias, ele vai estar abordando agora em seu livro essa questão da religiosidade. Ele vai tratar agora do formalismo religioso em tempos de solidão.
Solidão fala de afastamento. Quando fala de solidão, nós falamos e lembramos do momento em que nós estamos vivendo, o momento da pandemia. E eu costumo dizer que não é porque que nós estamos ou que nós estejamos vivendo em um período de isolamento que nós precisamos viver isolado, porque ninguém é uma ilha. Nós só somos fortes quando nós estamos unidos, porque não existe força maior quando se junta-se uma igreja em união, porque a união traz a força traz a vontade traz a esperança traz a paciência traz a sabedoria, e a sabedoria traz o amor, e o amor liberta a consciência. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus! Não existe nenhum de nós mais forte do que todos nós juntos. Então devemos espantar a solidão, essa falta de empatia, e devemos, ainda que vivendo em um período de isolamento, você pode fazer uma ligação para o seu irmão, mandar uma mensagem lá para ele, dizer que ele é importante para você, que você o ama, que ele é especial. Diga alguma coisa para o seu irmão, escreva uma mensagem, tire um tempinho, não se isole, não viva como que se fosse uma ilha. Depende um do outro, todos nós dependemos um do outro. E isso é uma